Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de proteção elétrica. Hoje a gente vai dar um breve histórico aqui sobre os conceitos, tá? De relé de sobrecorrente. Na última aula a gente viu muitos tipos de relés, né? E como eu falei para vocês na nossa disciplina de 30 horas, uma disciplina pequena, o máximo que a gente vai tentar ver é dar uma pincelada e a respeito dos relés, tá? E entre esses relés nós temos aí o relé de sobrecorrente, tá? Então, o que seria o relé de sobrecorrente? Tá? Bom, o relé de sobrecorrente, né, ele tem como a grandeza principal de atuação o que? Logicamente, é a corrente elétrica, né, do sistema, né? Então, isso pode ocorrer, né, isso vai ocorrer quando a corrente ela atingir um valor igual ou superior que é a corrente mínima de atuação, ou seja, todo alimentador ele tem uma corrente, né, nominal, vamos dizer assim, né? Que ela varia, obviamente, ao longo do dia, né? Devido à mudança de carga, etc. No entanto, quando eu tenho uma sobrecarga, né? Uma sobrecorrente, por qualquer motivo que seja, ou quando eu ligo um equipamento, ou quando tem uma falta mesmo no sistema, né? Um curto-circuito, essa corrente de curto-circuito ela é elevada, né? E dependendo do tempo que esse curto-circuito dura, ele pode vir a prejudicar o sistema, tá? E o relé, como eu disse para vocês, ele é o vigia do sistema. Então ele fica observando o valor dessa corrente, né, dentro do circuito. E o relé de sobrecorrente, ele exatamente está observando o valor da corrente a cada instante. Se essa corrente ela atinge valores lá iguais ou superiores à corrente mínima para ele atuar. Então o relé de sobrecorrente ele avalia as variações, né, dessa corrente tendo como base uma corrente denominada, que a gente chama corrente de pick-up. Tá? Quando você ouvir falar de corrente de pick-up, é essa corrente aqui que o relé ele foi parametrizado, tá? Para ficar observando. Ou seja, se a corrente que você colocou, parametrizou o relé, né, a corrente do sistema chegar ao valor dessa corrente nominal, ou esse valor de corrente de pick-up, o relé ele vai identificar isso como um problema e vai acionar, né, os dispositivos para que hajam, né, conforme programado. No caso aí, um disjuntor, por exemplo. Então, um exemplo aqui, né, quando a corrente de um curto-circuito ele ultrapassa, né, o valor da corrente, como eu falei, de ajuste do sensor do relé, o mesmo ele vai atuar ou de forma instantânea, tá, que é um termo que a gente vai ver já já, instantânea, ou temporizada. Imagina o seguinte, às vezes não é um curto-circuito, né? E aí esse curto-circuito, por exemplo, às vezes é um motor que está entrando no sistema que provoca lá um afundamento de tensão, uma elevação de corrente. Então isso aí não pode ser entendido como curto-circuito para o relé atuar, né? Por isso que você tem valores instantâneos e valores temporizados, mas a gente vai ver um pouco isso mais na frente. Então o funcionamento dos relés, né, o princípio básico do funcionamento dos relés, principalmente hoje, os relés digitais, né, eles são aplicados da mesma maneira que os eletromecânicos, tá? Então, para efeito didático, né, a gente vai estudar o princípio aqui de proteção de sobrecorrente, claro, né, através desses esquemas de tradicionais, né, dos relés eletromecânicos. A princípio mesmo é o mesmo princípio dos relés digitais, tá? Nessa figura aqui a gente pode ver esse funcionamento dos relés de sobrecorrente, tá? Como assim, ó, você tem aqui um TC, tá? Todo mundo sabe que é um TC, esse transformador de corrente, né? Isso, que ele vai pegar o valor da corrente nominal. Geralmente essas correntes do circuito elas são muito elevadas, né? Então não tem como eu colocar 200, 300, 400 amperes em cima de um equipamento. Então eu tenho que fazer uma conversão. Essa conversão eu faço em cima de um TC, transformador de corrente, que pega essa corrente elevada e transforma para valores ali pequenos, né? De 1, 5 amperes, né? Então esses valores aqui, ó, de corrente do primário é convertido para uma corrente do secundário, né, do TC, para valores menores que vão ser lidos aqui, ó, através, né, da bobina magnetizante do relé. Esses valores aqui de corrente, tá, eles estão parametrizados. Ou seja, quando ocorre aqui uma
corrente, né, uma sobrecorrente aqui no circuito, obviamente também o efeito vai aparecer no secundário. E a partir disso, a bobina ela vai acionar um dispositivo com mola, né? E essa mola vai fechar o que, gente? Ó, um circuito com baterias, né? Um circuito aqui, ó, DC, de corrente contínua. E a partir daí, ele vai identificar e dar um comando, que a gente chama de trip, né? Ele vai dar um comando, né, para acionar o que, gente? Ó, o disjuntor. E aí, consequentemente, ó, o disjuntor vai e abre o circuito, né? Ele vai abrir, né? Ele vai abrir o circuito, como se fosse para cá. Ele abre o circuito, correto? Consequentemente, desligando o sistema. Eu posso fazer isso observando vigiando, né, o sistema, ou também de forma o que, gente, ó, manual, né? Aplicando aqui como um teste, por exemplo, para fazer o teste aí do circuito, tá? Então é bem prático, né? Bem simples a questão. O relé de sobrecorrente foi um dos primeiros tipos de relés que começaram a ser utilizados, né, para proteção do sistema, tá? Então você tem aqui dos elementos, né, do relé de sobrecorrente, o próprio relé de sobrecorrente que a gente viu lá, né, que é esse aqui, correto? Claro, tem o seu conjunto, mas o conjunto aqui bobina, né? É provido de um sensor de corrente, né, de um ou mais contatos, né? Quando o relé opera, né, ele fecha seu contato, energizando o circuito que a gente viu, ó, CC ou DC, né? Que irá acomodar a operação ou abertura de quem? Do disjuntor. Então você viu que na verdade o relé ele não abre nada, né? Ele comanda, ele vigia e ele dá o comando lá para o dispositivo de seccionamento, no caso o disjuntor, né? Você tem um banco de baterias, como a gente viu, né? Consiste em baterias associadas, né? Para fornecer a tensão de operação, geralmente aqui, ó, 115 volts, né? A tensão em corrente contínua. Essa fonte alimenta o circuito de comando de abertura ou fechamento do disjuntor, né? Para atuação indireta, tornando dependente do sistema elétrico, tá? Que sofre variações constantemente. Por isso que você tem uma fonte de corrente contínua. Porque se você colocar uma fonte CC, aliás, uma fonte CA, essa própria fonte ela vai sofrer aí variações também da pancada que ela recebeu aí do curto-circuito. Por isso que você coloca uma fonte CC à parte, né? Você tem o carregador, obviamente, da bateria, né, com uma ponte retificadora projetada para carregar o banco de baterias. O próprio disjuntor, que é o dispositivo exatamente projetado para abrir ou fechar o circuito de corrente alternada, ou em carga, ou em curto-circuito, tá? Também pode ser essas duas situações. Tá? Ou em curto-circuito. E aí você também tem os contatos auxiliares, que é o restante, né? Todo o sistema provido aí dos contatos que a gente viu. Aí entra aí as chaves, né? Os relés de temporização, enfim. Então você tem um sistema de intertravamento e etc. Tá? Então, os ajustes do relé, geralmente os relés sobrecorrentes são compostos por duas unidades, que a gente chama aqui unidade instantânea, né? E unidade temporizada, né? Como a gente viu aí, é bem lógico esse conceito. Quer dizer isso. Então, nesses esquemas elétricos, né, representa equipamento de proteção, essas duas unidades, né, recebem os números 50 e 51, ou seja, é a unidade 50 instantânea, né, e a 51 temporizada. Tá? Então, se o relé está ligado para a proteção da fase, né, as duas unidades são conhecidas como o que? 50 e 51 fase, né, ou seja, 50 instantânea, curva 50 instantânea e curva 51 temporizada, tá? Para a fase. Obviamente para o neutro também, porque quando eu tenho um curto-circuito fase terra, você tem um desequilíbrio de corrente entre as fases. E esse desequilíbrio ele vai para onde, gente? Para o neutro. Geralmente a corrente de neutro no sistema real nunca é zero, né? Ela tem sim, o sistema naturalmente é desequilibrado. Você tem uma corrente ali de 5, 10 amperes, dependendo também da sua carga do seu circuito e do nível de desequilíbrio também. Já vi neutros aí com desequilíbrio de 20 amperes, né? No circuito de 100. É muito, né? Mas geralmente é para ser um desequilíbrio pequeno. Esse desequilíbrio ocorre muito porque às vezes tem muita carga monofásica pendurada no sistema, tá? Então, gente, quando tem um curto-circuito fase terra, a corrente extra, né, a corrente de desequilíbrio, toda vai para o neutro. Consequentemente, se o neutro tinha uma corrente de 5 amperes ali, ele vai de uma hora para outra, né, para 50 amperes, quer dizer que teve alguma coisa errada. E essa coisa errada é um curto-circuito fase terra, né, a maioria das vezes. Então você fala de novo também, 50
curva instantânea para o neutro e 51 curva atemporizada, né? Que são tipos ali de tempos de atuação do relé. Tá? A unidade 50, né, ela atua instantaneamente, como o próprio nome está dizendo, né? Ou segundo um tempo previamente definido, tá? E naqueles tempos que a gente comentou na última aula de atuação dos relés, né, que são aqueles tempos bem pequenininhos, milissegundos. Já a unidade 51, que é a unidade temporizada, né, ela pode atuar em curva de tempo dependente e do tempo também que você pode definir. Tá? As unidades temporizadas ou de tempo dependente permitem dois tipos de ajuste, né, que é a corrente mínima, tá, de atuação, e a curva de atuação. Tá? A gente também não vai entrar mais nesses termos tão específicos, mas você pode pesquisar mais sobre isso. Tá bom? As unidades instantâneas trabalham com dois tipos de ajuste, né? Que é a corrente mínima de atuação e tempo de atuação, que é um tempo previamente definido, que a gente falou. E essas unidades, antigamente, eletromecânicas, elas não permitiam o controle de tempo, como eu disse para vocês, né? O controle era muito mais grosso modo, né? Não era tão tão específico assim, tão fino, né, dessa forma. Então eles atuavam num tempo ali muito pequeno, né, sem muito ajuste. Já os relés digitais hoje, eles possuem essa possibilidade de você ter um ajuste mais fino, né, nesse tempo de atuação dessas unidades aí, tanto temporizada quanto instantânea, tá bom? Então, basicamente, o relé de sobrecorrente, ele se instala assim no sistema, né, no qual você tem uma unidade instantânea e temporizada, né, o 50-51 nas fases, né? 3 fases, para o sistema trifásico, né? E um neutro, né? Que você também tem aqui um neutro, né? Isso, 3 fases e um neutro. Então, 50-51 também é a curva temporizada instantânea, tá? Você tem esse relé, geralmente aqui no secundário do transformador, olhando para todo o sistema aqui, que é olhando para a carga, tá bom? Aqui você tem um transformador 6913.8, nesse exemplo, né? Numa transformação delta, né? Ou triângulo estrela. Né? O estrela, consequentemente, você tem o neutro, não é isso? Aí eu pergunto para você, dá para a gente colocar relé sobrecorrente no primário com delta? Para neutro? Não, né? Porque para delta, né? Você não tem um neutro, né? Isso você tem as fases, beleza, mas para o neutro, no delta, não tem como. Por isso que você, na transformação estrela aqui, ó, você tem um neutro, é isso? Ó, 3 fases, e você tem um neutro. E esse neutro aqui você pode colocar também uma proteção, né? Principalmente para proteções, como eu falei, fase terra, os circuitos fase terra, envolvendo a terra, né? Ok? Bom, gente, se for uma breve explanação sobre relé e sobre a corrente, né? Se tivesse mais tempo, a gente poderia explanar mais a respeito disso. Mas cabe você também dar uma pesquisada bacana a respeito desse assunto, tá? Então, qualquer dúvida, comenta lá no Classroom e até mais.